Boa tarde, meus caros alunos. Hoje, na nossa aula de Engenharia de Software, vamos falar um pouco sobre o RUP. Mas antes, vamos reforçar um pouco daquilo que estudamos nas semanas anteriores, que é a definição e o conceito de processo. Temos que processo é um conjunto de atividades a serem realizadas para construir ou evoluir um sistema já existente. Então, temos um modelo de processo, conhecido como RUP, que é a tradução de Processo Unificado da Rational, que era uma empresa que manteve esse sistema e depois foi incorporada no grupo IBM. O Processo Unificado de Desenvolvimento de Software, conforme foi proposto aí no início da década de 90, ele diz, basicamente, o que, quando e por quem, mas não explica o como deve ser feito o desenvolvimento de software, quais são as ferramentas, métodos e procedimentos que devem ser utilizadas. Ele traz um conjunto de experiências, ele traz o que deve ser feito, em qual período, qual o papel que executa determinada atividade, mas ele deixa muito aberto, muito flexível qual tecnologia, qual procedimento, qual boa experiência é aplicada a cada uma das finalidades. O RUP ele faz um casamento muito forte com a chamada UML, que é um padrão de fato para a especificação de software na indústria. Então, este casamento entre RUP e UML permitiu que a gente abordasse, dentro do processo de software, algumas características, como o emprego da linguagem de modelagem unificada, o uso de uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos, estas que são utilizadas para modelar e para documentar os artefatos do desenvolvimento, e entendam como artefatos não somente código-fonte ou casos de teste, mas também as especificações de requisitos, as especificações ou todo o planejamento que se faz durante o planejamento de uma gerência de projetos de software, os diagramas de processos, os muitos diagramas da UML que são empregados dentro desse ciclo. Lembrando que, embora a UML traga para a gente um conjunto muito vasto de diagramas, normalmente as organizações e as equipes de desenvolvimento de software nem sempre trabalham com todas elas. Eles avaliam o que é necessário, o que foi acordado em contrato com os principais stakeholders e utiliza aquilo que agrega valor para o time ou para os clientes. E essa proposta, ela traz então somente uma linguagem de como trabalhar, não necessariamente uma orientação de uso. Tampouco seu ML poderia ser empregado com outros processos além do RUP. Então, o RUP ele é a abreviação de Rational Unified Process, ou processo unificado da Rational, e, na verdade, ele traz um conjunto de experiências que envolvem um processo, vários métodos e a linguagem de modelagem unificada, a qual os autores argumentam que este é um framework para gerar processos. Então entendam, quando a gente fala que dentro do mundo da engenharia de software a gente utiliza muitos frameworks, a gente traz dentro desse framework uma estrutura, toda uma metodologia de ferramentas, procedimentos, até mesmo indicações de tecnologias de como resolver partes de um problema para que o todo possa trabalhar com isso e gerar valor e gerar um resultado, seja ele um produto ou um serviço que se espera. E o conjunto dessas experiências foi o que inspirou a concepção do RUP. Então, o RUP ele traz um conjunto de atividades que são bem definidas, com responsáveis, não necessariamente
nome das pessoas, mas o seu papel dentro da equipe, como gerente de projetos, analista de requisitos, analista de sistemas, programadores, etc. Ele traz um conjunto de artefatos, tanto para a entrada, para permitir o início de um processo, como para o resultado. O que aquele processo, o que aquela atividade gerou de artefato que vai contribuir para uma atividade seguinte. Ele mostra para a gente dependências entre as mesmas ordens de execução, um modelo de ciclo de vida, uma descrição sistemática de como devem ser realizadas as tarefas, vários guias de ferramentas, ou não necessariamente, mas também vários templates, por exemplo, templates para confecção de um documento de requisitos ou um documento de casos de uso, e a sua abordagem com os diagramas que são trabalhados dentro da UML. As características principais do RUP, então, são ele é interativo, incremental, o que significa que a gente pode trabalhar suas muitas disciplinas ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento de software, fazendo a cada iteração, a cada incremento de tempo que envolve pessoas, que alocam-se recursos, sejam eles financeiros, máquinas, softwares, para que a cada marco de entrega, seja ele oriundo de um ou vários períodos de tempos que são interativos, e permite que a gente faça sempre um incremento dos artefatos que são trabalhados. Então, a gente pode gerar um pequeno conjunto de artefatos, de documentos, diagramas, especificações ou até mesmo software ao longo de um determinado marco, que é um conjunto de iterações, ou um mínimo de uma interação, para que esse produto que está sendo trabalhado possa ser construído. Ele é guiado por casos de uso, então todas as análises que são realizadas, elas são baseadas nos casos de utilização do sistema por funcionalidade dentro daquilo que foi proposto e levantado com os principais stakeholders, e ele é baseado na arquitetura do sistema. Então, a estrutura do RUP traz para a gente um modelo interativo, inspirado nas boas práticas do modelo de processo, do modelo de ciclo de vida espiral. Quando a gente fala que ele é interativo, significa que ele é baseado em sucessivas versões, ou seja, dado um projeto em um determinado período, a gente picota ele em várias partes, em várias entregas, e trabalha as disciplinas que são necessárias para alcançar os resultados a partir do planejamento. Então a gente parte aí do planejamento inicial, que foi acordado com os stakeholders, fazemos um planejamento um pouco mais detalhado e começamos a rodar aí os incrementos da iteração, fazendo, sempre que necessário, as análises e modelagem de negócios, o levantamento e análise dos requisitos, o análise e projeto de sistemas, a implementação do código-fonte e os testes necessários. A gente pode ter iteração que não necessariamente vai abordar todas essas disciplinas. A gente pode ter, por exemplo, que a primeira iteração, em um incremento normalmente de um mês, vai gerar somente artefatos de modelagem de negócios e requisitos. E a partir da segunda, nós vamos começar a ter, então, alguns diagramas e especificações de casos de uso sendo feitos na terceira fase, refinamentos, melhorias e ainda modelagem de negócios que não foram prospectadas na etapa anterior, assim como os requisitos, para então podermos ter as primeiras fases da implementação e testes. Até que, quando a gente tiver um produto minimamente funcional de software, bem conhecido como MVP, a gente possa implantá-lo, a gente possa instalá-lo dentro do ambiente do nosso cliente. O RUP, então, ele é dividido em 4 fases, que são a concepção, que visa estabelecer o escopo e viabilidade econômica do projeto, a elaboração, que objetiva eliminar os principais riscos e definir uma arquitetura estável, a construção, que tem muito emprego do desenvolvimento do software e seus devidos testes, até que a gente chega na fase de transição, que é
treinar os usuários, entregar a documentação, instalar o software e, às vezes, fazer a garantia da qualidade. Então, observamos que cada fase pode comportar diversas interações. Normalmente, a concepção ela tem um conjunto menor de iterações, porque a partir dela que a gente começa a verificar a viabilidade econômica e as partes formais que se deve ter para com o cliente, tentando verificar o orçamento disponível para investimento no nosso projeto, o escopo inicial e até mesmo o início de um planejamento macro para as atividades, pessoas, equipamentos que serão utilizados no nosso projeto. Aí a gente tem os nossos marcos. Os nossos marcos, que são as entregas, aquilo quando a gente entrega um resultado e é cobrado por aquilo, que pode ser oriundo de uma interação ou um conjunto maior de interações. Porém, é os marcos que normalmente nós vamos fazer entregas mais robustas e que o cliente vai poder ter a oportunidade de experimentar, de visualizar e até mesmo de testar algo do produto ou serviço que está sendo construído. Até que a gente começa a fazer as primeiras transições, as primeiras instalações do ambiente do cliente, entregando a primeira, segunda, terceira e assim por diante versões do nosso software. Dentro da concepção, o marco principal é delinear os objetivos do ciclo de vida que será adotado, na elaboração, a arquitetura que será trabalhada, a construção, o início do nosso marco operacional e a transição ou lançamento do nosso produto. Sabemos ainda que o projeto ele pode ser anulado ou completamente repensado caso o marco que está sendo entregue não seja atingido em sua plenitude, ou seja, se aquilo que foi construído e entregue para o cliente se tornou algo inviável, com a qualidade duvidosa, ou, por algum motivo, algo que faz com que o cliente tome uma decisão de encerrar o nosso projeto. Existe, então, um conjunto de atividades que são relacionadas. As chamadas atividades básicas, que normalmente a gente encontra em todos os projetos que utilizam o RUP como base, são a modelagem de negócios, levantamento e análise dos requisitos, análise e projeto de sistemas, implementação, testes, e o que ele chamou de distribuição é a fase de implantação do nosso produto, do nosso sistema, no ambiente dos clientes. E temos as fases, os nossos fluxos de suporte, que é a gerência de projetos, que está todo o tempo planejando, analisando, controlando e acompanhando tudo aquilo que está sendo feito, para que, caso alguma coisa saia aí do planejado, seja no orçamento empenhado, seja no tempo gasto para a realização de determinada atividade, seja em quaisquer que sejam os riscos que podem impactar o nosso projeto, o gerente de projeto possa tentar tomar ações para mitigar ou até mesmo para orientar a equipe naquilo que está sendo trabalhado. A configuração do ambiente, que é preocupada muito com a instalação do hardware e do software necessário para que tanto a equipe de desenvolvimento no sistema quanto o cliente possam ter os equipamentos e a infraestrutura de software necessária para suportar o sistema, seja em suas versões iniciais ou quando o produto for completamente encerrado e entregue. E a gerência de configuração e mudanças, que é aquela que basicamente trabalha alterações de escopo solicitadas pelo cliente, o que é bem comum de acontecer nos projetos de desenvolvimento de software. Essa figura, ela resume muito bem o nosso RUP. Ela mostra as fases do RUP, que são a concepção, elaboração, construção e transição. Ela apresenta um esboço do que seriam as interações em cada uma dessas fases e o quanto
uma determinada disciplina é utilizada nos quesitos de esforço, empenho e tempo ao longo desse trajeto. As disciplinas do RUP são aquelas que vimos na transparência anterior, e observamos que na concepção há um estudo, há uma interação muito maior das disciplinas de modelagem de negócio e requisitos, porque nessa etapa precisamos compreender o negócio para sabermos se é viável o desenvolvimento do sistema, o que será detalhado em termos de requisitos, para que, na fase de elaboração, esses mesmos requisitos sejam refinados, validados e verificados com os nossos clientes. Os analistas de sistema possam, então, fazer as devidas projeções, os devidos diagramas que foram combinados e que servem de apoio para os nossos desenvolvedores, e ainda as chamadas especificações de casos de uso ou correlacionados para orientar o fluxo de comportamento e interação das nossas telas e interação com os nossos usuários. E na fase de elaboração, a gente começa a ter algumas implementações muito no sentido de gerar protótipos para validar, para verificar se aquilo que está sendo analisado pelos nossos projetistas é realmente viável, é a melhor experiência com o usuário e é factível para, posteriormente, se tornar as primeiras interações de um produto. À medida que a fase de construção começa, então, a aparecer, as atividades de codificação são muito mais empenhadas, assim como as de teste, e à medida que a gente vai liberando as primeiras versões funcionais do software, a implantação começa, então, a instalar a fins de teste, inicialmente do ambiente do cliente, até que as primeiras versões na fase de transição são realmente disponibilizadas. E a todo momento a gente tem as disciplinas de suporte trabalhando com mais ou menos interação, como as disciplinas de ambiente, gerenciamento de projetos e gerência de configuração e mudanças. Então, o RUP, ele, além de trazer toda essa experiência para a gente, ele mostra em cada uma das suas disciplinas uma relação dos responsáveis, atividades e artefatos. Então, os responsáveis, quem atua naquela disciplina, o que ele faz e o que ele gera como resultado. Então, o fluxo de atividades do RUP é descrito através dessa relação, responsável, atividade e retorno, e podemos observar que os principais papéis envolvidos normalmente é o nosso cliente, o nosso stakeholder, o usuário final, outros envolvidos. O analista de sistemas é o perfil mais generalista que a gente pode trabalhar neste nosso projeto, que trabalha um conjunto de artefatos, como o glossário do projeto, o plano de gerenciamento dos requisitos, o documento de escopo inicial do nosso projeto, conhecido como documento visão, as especificações de regras de negócio, mudanças que os nossos stakeholders solicitam ao longo do tempo, modelos de casos de uso, modelos de negócios e ainda modelos de casos de uso. Tudo isso serve para propiciar à equipe de desenvolvimento o melhor suporte para trabalhar, para criar o produto mais factível, mais bem delineado para as expectativas dos nossos clientes. Então, sabemos que o nosso RUP ele é orientado a casos de uso. E o que vem a ser isso? Essa definição ela é usada para capturar os chamados requisitos funcionais do sistema. Falam, ou seja, é uma especificação que o cliente, que o nosso usuário consegue interpretar e entender de forma adequada, sem precisar ser um técnico na área de informática para isso. E estão sempre associados a um ator. Em resumo, é uma representação de uma funcionalidade do sistema que fornece um resultado de valor para o nosso usuário. Quando a gente trabalha na questão de que o RUP ele é baseado na arquitetura do sistema, a gente imagina, então, uma visão geral do sistema e
dos seus subsistemas, módulos que relacionam-se com ele. A arquitetura ela é prototipada e definida logo nas primeiras interações. O desenvolvimento consiste em complementar a arquitetura e esta serve para definir a organização da equipe de desenvolvimento e identificar oportunidades de reuso. Então, idealmente, a gente tem 5 visões de arquitetura dentro do RUP. O modelo de protótipos, feito pelos nossos projetistas, que são os diagramas que vão auxiliar a equipe técnica. As nossas telas, as visões que são implementadas pelos nossos programadores. A visão de processo dentro da organização. A visão de instalação do nosso produto, chamado como instalação de componentes. E a que une todas elas, que é o modelo de casos de uso. Então, o RUP ele é organizado por um fluxo de atividades, que são passos, entradas e saídas, guias e templates. Possui ainda responsáveis, papel e perfil, não necessariamente uma pessoa, e tem um conjunto de artefatos que é gerado. Como exemplo, na disciplina de planejamento e gerenciamento de projetos, podemos observar que o nosso gerente de projetos ele trabalha com um fluxo de atividades que consiste em desenvolver um cenário de negócio, identificar riscos potenciais, criar o plano de desenvolvimento do projeto, ter uma relação da equipe do projeto, acompanhar a partir do plano de interação do desenvolvimento, aquilo que será entregue em determinado período de tempo, analisar a execução deste plano, analisar como foi feito, revisitar a lista de riscos para ver quais foram os riscos que apareceram com mais ou menos intensidade ao longo desse ciclo e fazer tudo isso de forma iterativa. Os nossos profissionais, que são os analistas de sistemas, às vezes o especificador de casos de uso, o projetista de interface com o usuário e o nosso arquiteto, também trabalham aí em um conjunto de atividades dentro da disciplina de requisitos. O analista de sistemas costuma fazer inicialmente o documento de visão, que é um resumo mínimo do escopo pretendido para o projeto. Aí, então, ele cita, faz o levantamento das necessidades dos stakeholders com um pouco mais de detalhe, captura o vocabulário comum, cria um glossário para familiarizar aquilo que está sendo debatido ao longo do projeto, identifica atores e casos de uso para cada uma das funcionalidades pretendidas, estrutura o modelo de casos de uso e disponibiliza para outro analista de sistemas ou requisitos, para que este possa fazer uma revisão daquilo que foi criado. Os nossos outros papéis ainda trabalham em detalhar os nossos casos de uso, criar os modelos de interface com usuários, prototipando essas interfaces e permitindo que a revisão de casos de uso possa ser melhor realizada e validada com o cliente. E o arquiteto, ele ajuda muito a priorizar quais são os casos de uso que serão desenvolvidos a cada marco do nosso projeto. Na fase de análise de projeto do nosso sistema, de forma simples, o analista projetista trabalha normalmente com o papel de arquiteto e projetista de banco de dados para desmembrarem aquilo que foi criado nos casos de uso, ver o seu impacto na arquitetura, trabalhando aí a sua projeção e o seu refinamento, detalha os casos de uso, a fim de tratar como é o comportamento do usuário e as respostas do sistema, projeta submódulos, subtelas, ou também conhecido como subsistemas, a partir daquilo que está sendo trabalhado no marco, projeta-se então as classes que serão implementadas, o projetista de banco de dados faz toda uma análise dos dados que devem ser propostos e sempre
a gente tem um papel de um revisor de todos aqueles artefatos que foram construídos. Na implementação, os nossos programadores, o nosso revisor de código-fonte, o nosso integrador de sistemas, trabalham, então, aquilo que a gente já vem estudando ao longo do nosso curso, que é estruturar um modelo de implementação, implementar, codificar aquilo que foi diagramado, foi especificado e foi detalhado, realizar testes de unidade, quando ocorre, corrigir defeitos e disponibilizar todos os nossos artefatos, todo o código-fonte gerado no nosso programa para um revisor, para que esse possa sugerir melhorias ou corrigir quaisquer inconsistências que sejam encontradas, até que o componente que foi criado possa integrar com o resto do sistema ou com outros subsistemas. A fase de testes, a gente tem aí os nossos papéis, o programador, que implementa os cenários de teste, o testador do sistema como um todo, o testador de uma integração em particular, e o projetista do teste, que compreende as especificações de casos de uso e elabora os cenários de teste, projeta como o teste deve ser feito, supondo entradas e saídas esperadas. O testador executa os testes e o projetista avalia se os resultados alcançados são e estão de acordo com aquilo que se foi previamente esperado. Concluindo, o RUP ele é interativo incremental, guiado por casos de uso, baseado na arquitetura do sistema e organizado em fases, iterações, fluxos, atividades e passos. As nossas referências, então, para essa nossa apresentação. Eu vou encerrar por aqui. Dúvidas e comentários, falamos na sequência.